Sejam bem-vindos ao Business em Foco e gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador oficial, JPEX Construtora e Incorporadora. Seja muito bem-vindo, Everton Rosa, um privilégio recebê-lo em nosso programa. Muito obrigado. Você é um querido, obrigado pelo convite, amigo e, além de tudo, um grande mentor que levarei para o resto da minha vida. Seja muito bem-vindo, querido. Eu que agradeço, sou grato. A gente inicia o nosso programa com uma pergunta que fala muito sobre você, sobre o nosso entrevistado. Quem é o Everton Rosa? O Everton é um cara que nasceu lá em Chapecó, filho de operários de um frigorífico, que seguiu a profissão do pai e da mãe, não a profissão como funcionário de um frigorífico, mas como fotógrafo. Meu pai e minha mãe passaram a fotografar, eu ainda era menino, e eu cresci logo depois que meu pai saiu da empresa, saiu da CLT e empreendeu, virou fotógrafo. Eu cresci dentro de um estúdio de 3x4 lá em Chapecó e depois no Rio Grande do Sul. E depois disso o Everton ficou pai, casou, trabalhou em muitos países e ficou amigo do Josué, do Dr. Daniel Josué. Que espetáculo, muito, muito bom. Hoje você trabalha como fotógrafo ainda? Como que está? Uma vez fotógrafo, sempre fotógrafo, mas eu não trabalho comercialmente como fotógrafo, eu trabalho com marketing pessoal, eu sou conselheiro de marketing, de posicionamento de pessoas e de negócios. Mas você iniciou como fotógrafo, é isso? Como meu pai e minha mãe, fotógrafos de festas de 3x4, a fotografia é aquela que sustenta o mercado fotográfico global, aquele que imprime álbum, todos que casam possuem um álbum de fotografia. Meu pai, minha mãe, nossa, minha família toda trabalhou com isso durante uma vida toda. Eu aposentei disso com meus 45 anos. Fazem 3 anos que eu não sou mais fotógrafo comercial. Por que você decidiu aposentar a câmera ali, comercialmente falando? Eu projetei minha vida de 10 em 10 anos. Eu trabalhei como vendedor de fruta, trabalhei em fábrica de calçado, trabalhei em banco, trabalhei como ambulante em rodoviárias. Com 19 anos eu saí do Bradesco, abri meu primeiro negócio, dormia dentro dele e eu projetei minha vida de 10 em 10 anos. E eu projetei que com 40 eu não iria mais trabalhar como fotógrafo. E aos 45 eu consegui cumprir isso. Nessa minha jornada de mais de 30 anos atendendo pessoas pelo mundo todo, eu fotografei mais de 1000 pessoas importantes. E para poder fotografá-las, eu precisei atraí-las, isso é marketing. E precisei vender, isso é negociação, é importante conhecer isso. E quando você vende para pessoas que podem comprar qualquer coisa no mundo, você também aprende alguma coisa. E aí então, esses 1000 clientes incríveis me ensinaram muita coisa. E essa metodologia que eu criei fotografando essas 1000 famílias é o que eu faço hoje. Escrevi alguns livros e sou conselheiro de posicionamento com base na minha experiência de mais de 30 anos. Você é autor de 5 livros, né? Autor de 5 livros e 12 livros que são de metodologias que não foram lançados via editoras, mas temos eles dentro da metodologia digitalmente dos projetos que eu tenho. São 12 teorias. Por qual motivo você decidiu segurar um pouco a questão da fotografia profissional? Não, eu resolvi parar mesmo, né? Não fotografo. A gente não... Hoje, como conselheiro de negócios, sócio de alguns negócios, isso é parte da minha vida, porque a principal função que eu tenho hoje é ser pai e avô e ser marido. Durante muitos anos eu precisei viajar muito. E aí, então, depois dos 45, eu estou podendo ficar um pouco mais em casa, cuidar um pouco das coisas que antes eu não tinha tempo para fazer. Embora eu tenha... o meu trabalho de home office começou em 2013, quando minha filha nasceu. Minha filha nasceu em 2002, 2013 eu resolvi trabalhar em casa para ficar perto dela. Eu trabalho com pessoas e acredito que toda solução no mundo é feita para pessoas. Eu cliquei em torno de 60.000 pessoas. Cataloguei essas pessoas na minha mente. E isso faz com que hoje eu tenha know-how para poder aconselhar negócios e pessoas. E o fruto disso é incrível. São milhares de pessoas que passaram já
pelos projetos de ensino e de educação que nós temos. O que você mais aprendeu fotografando essas 1000 pessoas, uma das 1000 pessoas mais importantes do mundo, podemos assim dizer, sem qualquer restrição financeira, essa turma aí que você clicou? Quais foram os principais aprendizados que você teve? Quem tem o que você não tem, sabe o que você não sabe. As pessoas geralmente não falam tudo quando estão com algumas pessoas. Mas quando ela possui confiança e está só contigo, elas abrem o coração. E foram nesses momentos que eu aprendi aquilo que os livros não contam pra gente. De um para um, os grandes são incríveis. E eu descobri, Josué, que a pessoa mais simples, aquela que mora na rua, e a mais incrível que eu já cliquei, a mais bilionária, são muito parecidas. Sabe por quê? Porque elas sabem quem são. O cara que é grande sabe que é grande. E aquele que é pequeno sabe que é pequeno. Quem está no meio do caminho, esses precisam de ajuda. E hoje você ajuda essas pessoas que estão no meio do caminho? Todo ser humano tem uma versão divina dentro dele. É essa versão divina que o mundo precisa. Tirar essa versão divina para fora, na imagem e na narrativa, é o meu trabalho. E num dado momento, você olha para você e fala, peraí, eu preciso ajudar essas pessoas a encontrarem o propósito dela, foi isso? Eu fotografei tanta coisa bacana no mundo, fotografei tantas festas, tantas famílias maravilhosas. E eu cheguei à conclusão que tudo é muito simples. E é claro que um endereço no Lago de Como é incrível. É claro que fotografar num hotel de ouro na Áustria é incrível. Mas não são os lugares que fazem a atmosfera, são as pessoas. E a pessoa que concorda com a vida que ela aceitou viver, ela é uma pessoa feliz. Só que muitos não concordam, porque possuem dentro de si algo que grita. É como se aquilo que ela estivesse vivendo não fosse a vida ideal para ela. Eu chamo isso de versão divina. Escrevi isso no meu último livro. E essa versão divina, quando ela sai para fora na imagem, a pessoa acredita. E quando ela acredita, ela não muda só a vida dela. Ela muda a vida das pessoas próximas a ela, muda os negócios. Ganhar mais dinheiro se torna inevitável. Essa versão divina você entende como um chamado? Aquilo que ela veio para poder cumprir na Terra? As soluções que ela possui inseridas nela, na sua identidade. As pessoas, elas se personalizam, mas a identidade nasce com ela. Então, você nasce e você escolhe, quero isso, não quero aquilo. Através do mundo que você vive, você vai se personalizando. Eu acredito que muitas pessoas possuem uma identidade diferente da sua personalidade. E é por isso que elas não conseguem resolver a própria vida. Porque as referências que elas possuem são pequenas. Exemplo. Quando eu morava em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, cidade que meus pais mudaram quando eu ainda tinha 11 anos, eu abri o meu primeiro estúdiozinho, dormia dentro. O mundo que eu imaginava para mim era o mundo que eu estava vendo. Só que quando eu passei a trabalhar para clientes de Porto Alegre, eu vi um outro mundo. Então, as referências na minha mente mudaram completamente. E quando as referências mudam, os meus sonhos mudam. Quando as referências mudam, a minha personalidade muda. E se a minha personalidade muda, muda o que eu atraio. E isso é o que combina com a identidade. Isso tudo é um processo. E todos, não há ninguém no mundo que não tenha uma identidade que precisa combinar com a personalidade. E quando você fala que a beleza abre porta, mas só a bagagem vai determinar o tempo que você fica nesse ambiente. O que você quer dizer com isso? A imagem abre portas. Claro que abre. O fato é que todos conhecem o jargão que as aparências enganam, não é? Significa que engana porque abre portas. Mas a bagagem da pessoa, aquilo que ela tem inserido nela, as soluções que ela tem, é o que determina se ela fica num ambiente. Por exemplo, contrata uma pessoa e você diz, nossa, essa pessoa é competente. Ela aparenta ser competente. Ela tem, inclusive, um currículo. Só que quando ela vai trabalhar, ela vai gerar as soluções que o patrão encomendou. E essas soluções não existem, as aparências enganam. Tanto na narrativa, como na imagem. Então, só o tempo, só o fruto prova
se há ou não bagagem. E hoje você trabalha ajudando pessoas a melhorarem a imagem, posicionamento pessoal? Isso, eu tenho um projeto chamado Myself Club, onde a gente trabalha a imagem e a narrativa, e também faz com que a pessoa olhe para si, para o seu novo eu, e entenda se os produtos que ela possui são adequados a esse novo momento ou não, a esse novo ciclo na vida. Todos pós-pandemia, precisam de uma imagem. E não importa se essa pessoa trabalha com um grande público ou um pequeno público, todos precisam se relacionar, seja para uma entrevista de emprego ou uma reunião de negócios, todos precisam de uma imagem e precisam de uma narrativa que combina com a bagagem. Eu trabalho com pessoas incríveis. Para entrar no Myself Club, a pessoa passa por algumas etapas onde ela precisa provar que merece estar no clube. E como que faz para a pessoa que está nos assistindo acessar o Myself Club? Myself Club. É o Instagram? Tem o link no meu Instagram. Tem o Instagram, tem o site todo, só colocar Myself Club no Google. Qual que é o seu Instagram para o pessoal? Rosa Everton. Rosa Everton, vai passar aqui, né? Isso, Rosa Everton. Muito bom, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com ele, Everton Rosa. Estamos de volta com ele, Everton Rosa, a maior referência em posicionamento de imagem, talvez, do mundo. Ele está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo de novo. Eu que agradeço, meu amigo. Quais são os critérios, Everton, para participar do seu programa, que é o Myself Club, que é um programa de mentoria, podemos assim dizer? O primeiro critério é a pessoa ter uma vontade de colocar para fora alguma coisa que o mundo precisa. Quer dizer, as soluções que ela tem dentro que muitas vezes não está no seu marketing pessoal, ou ainda não virou produto, não virou projeto. Então, o primeiro passo é a pessoa ter essa sede, eu quero, né? Depois, ela pode ser indicada por alguém que já está no Myself, ou ela pode passar pelas etapas e a gente vai avaliar se ela pode estar ou não com a gente no clube. E de onde surgiu essa ideia do Myself Club? Eu fotografei mais de 60 mil pessoas na minha trajetória como fotógrafo. E eu observei que muitas pessoas possuíam coisas incríveis, mas elas não demonstravam, quer dizer, não aparecia. Nem mesmo elas acreditavam que poderiam fazer alguma coisa com aquilo que possuíam, né? Então, médicos, dentistas, psicólogos, empreendedores, professores. Eu conheço pessoas que são incríveis. Por exemplo, eu tenho uma professora, ela foi professora do meu filho. E o dia que eu conversei com ela, eu disse, meu Deus, ela tem 2 doutorados. Eu disse, doutora, por que a senhora não transformar isso em um projeto e não dá mentorias? Ela ensina a língua portuguesa poeticamente, ela ensina poesia. É minha mentora de poesia. Ela é um grande exemplo de alguém que é óbvio que trabalhar na escola onde ela trabalha há anos é importante, o fato é que foi professor do meu filho. Mas se ela tiver sede, vontade de mostrar para o mundo, ela pode transformar isso em projetos, em produtos, mas primeiro ela precisa acreditar e ter uma imagem e ter uma narrativa para poder se vender. É isso que nós fizemos com professores, doutores, profissionais que tenham algo que o mundo precisa. Muito bem. E Everton, quais são as habilidades necessárias para se tornar referência em algo? Porque hoje você é uma referência no Brasil, talvez no mundo ali, na questão de posicionamento de imagem, né? Você precisa ter você precisa ter frutos, né? Alguém precisa validar você. Marketing é importante, né? Todas as empresas precisam de marketing. Todo ser humano que possui um projeto, possui algo para oferecer para o mundo, sem marketing, ele não é conhecido. É mais ou menos assim, quanto mais eu te conheço, mais eu te amo, quanto mais eu te amo, mais eu te compro. Isso é marketing. E se eu te amar tanto, profundamente, eu vou inclusive te defender mesmo quando você erra. As empresas incríveis, elas possuem isso. A Apple, por exemplo. Eu sou apaixonado. Eu me lembro que lá em 2000 e alguma coisa, eles colocaram o botão direito no mouse.
Eu fiquei magoado com a Apple. Como assim? Agora é parecido com Windows, tem botão direito, mas continuei consumindo o Apple. Isso quer dizer, o apaixonado, inclusive, perdoa uma falha, né, de um produto, de um serviço. O ser humano é assim. Ele é os resultados daquilo que o mundo pensa sobre ele. Então, imagine você. Você tem algo bom, mas você tem medo de lançar. Porque você vive num mundo onde as pessoas talvez não acreditem em você. E aí então você, quando sai daquele lugar e você vai para outro ambiente que pessoas querem a mesma coisa, que é o clube, essa pessoa se sente empolgada. Ela se sente com a energia lá em cima. E não é um mês, é um ano. E aí então as referências mudam e aquilo que há de melhor dentro da pessoa sai. Nós fizemos uma imagem, criamos uma nova imagem, algumas imagens. A gente cria 12 imagens novas e narrativas que combinam. O que são essas 12 imagens novas? Elas representam não aquilo que a pessoa vai publicar no seu Instagram, que vai terminar em 24 horas, mas são imagens que os netos, os bisnetos terão como referência de quem foi aquela pessoa em vida. Você consegue exteriorizar a pessoa através de uma fotografia, é isso? Um retrato, né? Um retrato. Um retrato. A fotografia geralmente tem a ver com o ambiente, tem a ver com o emocional. O retrato tem a ver com quem a pessoa é, independente do ambiente e independente do emocional. Então tem diferença, né? Total. E você faz esse retrato da pessoa ali, esses 12 retratos. Quando você vê a capa da Time, por exemplo, você já observou que as pessoas, elas aparentam ter uma bagagem, profundidade? Sim, por quê? Porque elas possuem. E isso é mostrado. Geralmente essas pessoas não estão rindo, porque o sorriso é emocional, é claro. Eu estou feliz de estar aqui, então eu vou sorrir para você. Eu posso sorrir no retrato? Eu posso. Mas quando alguém possui uma bagagem muito grande, tem a ver com batalhas vencidas, tem a ver com aquilo que ela viveu e aquilo que ela venceu, aquilo que ela transformou. E isso, as dores, isso está na fisionomia. O mundo todo o mundo todo não, mas muitas pessoas querem aceitação. Eu trabalho com algo que vai muito além disso. As pessoas que fazem parte do Myself, eu não quero que elas sejam aceitas, eu quero que elas sejam compradas. Que tem uma grande diferença. Total. Quando você é importante, eu compro algo de você, ou eu compro para estar com você. Quando você não é importante, eu não quero estar com vocês. Quer dizer, parece uma coisa até estranha, mas é assim. Por exemplo, pessoas incríveis que passaram por uma vida diferenciada possuem soluções. E a gente coloca isso à disposição do mundo em produtos, de projetos. E para isso é necessário ter uma imagem, assim como uma empresa tem uma marca. Digamos então que você não muda a pessoa, você exterioriza aquilo que ela já é. Ou vocês mudam a personalidade, aquilo que ela é. A personalidade altera, porque quando a pessoa passa a viver novas referências, a personalidade muda. A identidade é que não muda. A identidade é uma só. Nós não temos como mudar a identidade de alguém, a identidade nasceu com ela. Extrair aquilo que está naquela identidade e jogar para a personalidade é um serviço humanitário. O ser humano precisa disso. E quais têm sido os feedbacks que você tem recebido dos seus membros ali a respeito disso? Por exemplo, o corretor de imóvel. Ele tentava vender um imóvel para alguém, esse alguém não respondia a ele. Depois do posicionamento, esse alguém atende o WhatsApp dele, responde ele. Isso é uma resposta muito simples. Quantas pessoas você que está em casa aí gostaria de contatar agora e não está respondendo você? Por que será que ela não está respondendo? Por quê? Por que as pessoas demoram em te responder? Por que as pessoas não estão te dando o valor que você acredita que merece? Posicionamento errado. Será que o mundo está te pedindo desconto? As pessoas querem comprar você por menos? Ou comprar seu produto por menos? Elas não estão vendo valor em você. Tem que fazer isso, mostrar isso. Ah, Everton, eu sou muito simples, eu sou, sabe, eu sou chinelinho de dedo. Eu falei, eu também sou. Eu também sou. Eu não estou falando sobre humildade. Eu estou falando sobre o poder que você tem e não está mostrando. Humildade? Claro, humildade é mais importante do que tudo. Nem se conversa sobre isso no mundo de pessoas do bem. É isso. Espetacular. Isso aqui é mais do que uma entrevista, isso é uma aula. E a beleza vende, né? A beleza vende, mas a beleza está nos olhos de quem vê. Se você está sendo belo para o público errado, ele te acha bonito, mas não te compra, ou não te procura, ou não aceita. Não é sobre
eu me achar bonito ou eu me achar aceitável. É sobre o público que eu quero atingir. É sobre o público que eu quero estar inserido. A primeira pergunta... Me exemplifica isso. Como que vocês mudam? A primeira pergunta que eu faço na primeira reunião com qualquer membro do Myself, entendendo que formatação é você ter algo externo, mas é necessário formatar algo interno. É bem simples. Você pega um cartão de memória de uma câmera fotográfica, você usa numa Canon, você usa numa Sony, você usa numa Nikon, só que quando você coloca aquele mesmo cartão de memória na Canon, você diz: Canon, formate esse cartão de memória, para que esse cartão fique adequado para Canon. E aí então, esse cartão tem o mesmo formato, ele cabe em todas as câmeras que usam esse mesmo cartão de memória, mas quando ele tá para uma marca específica, ele precisa se formatar. Assim, alguém que tem um produto, um projeto, ele se formata ao público. Sem se formatar ao público, ele não é aceito, não é comprado, e qual é o risco de ter problemas? Então vocês direcionam, vocês entendem o público dele, né? Primeiro passo, vamos entender o que essa pessoa tem. O que ele tem. Cada vez que um ser humano diz que sim ou que não, ele está tomando uma decisão, e isso é divino. O ser humano está com medo e não está tomando decisões. Quando ele não toma decisões, ele não se posiciona. Se posicionar é simples. Eu pergunto para você: Josué, você é casado ou solteiro? Casado. Ok, ele é posicionado. Se eu perguntasse para ti, você me dissesse: então, deixa eu te explicar, isso não é um posicionamento. Você tem dúvidas sobre o seu estado civil. Muitos possuem dúvidas sobre muitas coisas. Então, o posicionamento é: eu tomo um partido, eu sou isso e não sou isso. E aí então a gente vai, com metodologia, procura isso. Cada vez que você diz que é tudo ou nada, passa um filme na sua cabeça. Não do passado, mas do futuro. Já ouviu falar que alguém perto da morte passa um filme na cabeça? Sim, já ouvi. Ok. Quando você diz que é tudo ou nada, passa um filme, mas não é do passado, é do futuro. É um futuro que vai valer a pena, independente de qualquer coisa. Cada vez que alguém diz tudo ou nada, aprende pelo menos 5 coisas. Essas 5 coisas que ela aprende ao decidir, eu acredito que são pontes para o futuro. E essas pontes conectam com algum público que antes não conectava, porque ela teve a ousadia de tomar partido. E todo ser humano com 15 anos de idade já passou por 5 tudo ou nada, pelo menos. Essa é a primeira metodologia que eu uso no Myself Club. E aí, a partir disso, criamos narrativas. Algumas pessoas repetem jargões de outros. Eu prefiro que cada ser humano tenha seus próprios jargões. É isso. Espetacular. E a pessoa que está nos assistindo, que não cuida, não entende ainda, porque às vezes desconhece a questão da imagem, né, de como ela entra nesse ambiente, qual mensagem você daria para a gente finalizar aqui? Você pode ter a vida que você quiser, mas aceite ela. Aprove ela. Se isso não tiver 100%, se você não está aprovando a vida que aceitou viver, exemplo, alguém diz assim: olha, é o que dá, tô aqui porque é o que dá. Até quando? Quando você resolver mudar isso, você vai para um tudo ou nada, e aí você começa a fazer história. E se você começar a fazer história, o Myself Club pode te ajudar. Muito obrigado pela aula, e gostaria mais uma vez de agradecer a JPEX, nossa patrocinadora, e aguardo você no nosso próximo programa.